Se você puder e se você quiser, abra sua Bíblia em Atos 2. E hoje a gente termina a nossa série, como eu estava falando, porque no próximo domingo temos o PJ Night. No primeiro domingo de novembro temos culto de missões, então preciso terminar essa série hoje, pastor Edmilson. E vai ter muito que Deus vai fazer ainda no nosso meio. Hoje nós vamos falar, e os outros 6 dias? Temor, milagres e crescimento. Amém? Palavra de Deus em Atos capítulo 2, verso 42, vai dizer o seguinte: e eles se dedicavam, ou eles perseveravam no ensino dos apóstolos, a comunhão, no partir do pão e nas orações. E olha o 43, lê comigo: todos estavam cheios de muitas maravilhas e eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo eles suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, ou singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amamos a Tua palavra, Senhor. Amamos, Senhor, a Tua palavra. Amamos ler a Tua palavra. Amamos meditar na Tua palavra. Amamos compartilhar a Tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, nesse tempo de mergulho na palavra de Deus, nos ajuda a comunicar de forma fiel, a receber com um coração disposto de fato a ser transformado a partir da revelação de Deus para nós. Te amamos, Senhor. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós caminhamos nos primeiros domingos aí no versículo 42, falamos sobre o ensino dos apóstolos, sobre o fato de, na verdade, ser para nós hoje a Bíblia. Falamos sobre comunhão, celebramos a ceia nesse mesmo dia, partimos do pão da ceia do Senhor, falamos sobre as orações. Depois, pulamos lá para o verso 47, ou 46 e 47, quando fala que eles louvavam a Deus. E esse foi o domingo passado. Hoje eu vou contar com a sua ajuda e com a sua compreensão para saltar entre o verso 43 e de volta para o verso 47. Afinal, o 44 e o 45, se você for prestar atenção, nós falamos sobre eles quando a gente falou sobre a forma de comunhão, como era essa comunhão, como ela acontecia na igreja primitiva. E o verso 44 diz que eles tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades, distribuíam cada um conforme a necessidade, nós falamos sobre isso. E hoje eu quero me debruçar um pouco e bem rapidamente, porque temos ainda outros momentos maravilhosos nesse culto. Mas o verso 43 ele diz que todos estavam cheios de temor. E essa palavra, eu e você precisamos ter a compreensão certa do que é biblicamente o temor, e especificamente do temor ao Senhor, porque a origem dessa palavra temor, vinda do grego, é que dá origem também à palavra fobia. E você sabe que fobia é esse medo a respeito de algo, dependendo do tipo de medo, você é classificado com determinadas fobias, porque você tem aquele medo. Mas quando a gente fala a respeito do temor ao Senhor, nós estamos falando a respeito de reverência. Então nós não estamos nos relacionando em temor ao Senhor no sentido de, meu Deus, Ele vai me castigar, meu Deus, é aquela mão vindo de cima para baixo me batendo o tempo todo. Não, essa não é a imagem de Deus que nós temos. Mas o temor ao Senhor é que permeava toda a prática da igreja primitiva. Então hoje nós não estamos falando especificamente de uma prática do louvor, da oração, da comunhão, do partir do pão, da doutrina. Nós estamos falando do temor, que ele na verdade era o fio condutor de todas essas práticas. Porque todas essas práticas feitas sem temor se tornam religiosidade no nosso coração, se tornam uma expressão sem sentido. Você pode sim está aqui sem nenhum temor ao Senhor. E você talvez esteja perdendo algumas horas do seu dia, porque eu e você somos chamados para nos apresentar diante do Senhor em temor, em uma santa reverência,
entendendo a santidade e a beleza de Deus e dizendo: Senhor, minha oração eu faço em temor. Minha adoração, meu louvor eu faço em temor. Cada um dos atos da minha vida eu faço através do temor que eu tenho de Deus, porque isso reflete o meu amor a Ele, não o meu medo ao Senhor, mas o meu amor ao Senhor. E o que é feito sem temor é danoso para mim e para você. Você talvez lembre do cenário, e a gente já mencionou essa história de Ananias e Safira, que eles vendem uma propriedade, ou seja, teoricamente eles estão fazendo o que a igreja primitiva fazia. Só que eles fazem mentindo. E eles mentem ao Senhor. Consequência disso, morte. Porque prática religiosa sem temor ao Senhor mata a minha e a sua vida. Por quê? Porque a gente está achando que está chegando num lugar em Deus, quando na verdade a gente está se distanciando dele. Então tudo que nós fazemos em temor. E o que acontece, pastor Edmilson, depois do fato de Ananias e Safira, a Bíblia relata lá em Atos 5:11, dizendo que houve entre eles um grande temor. Só que esse temor veio porque eles entenderam que Deus, de fato, zela pelo seu nome. Ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com o nome do Senhor. Durante todo o Antigo Testamento, isso vai ser uma série para 2024. Deus está semeando essa série no meu coração. Nós vamos falar sobre zelo. Zelo. E durante todo o Antigo Testamento, Deus se apresenta ao seu povo sendo um Deus zeloso. Porque eu sou um Deus zeloso. Ele é tido como esse fogo consumidor. Por quê? Porque ele, na sua santidade, não permite uma convivência com o pecado. E é o zelo do Senhor. E esse zelo do Senhor deve nos consumir. Não no sentido do fogo vindo, mas consumir tudo que nós fazemos para que nós não sejamos, de fato, consumados na sua ira. Faz sentido, meus irmãos? Então nós temos que ser como a igreja primitiva era, uma igreja movida pelo zelo ao Senhor, pelo temor ao Senhor. Quando nós chegamos aqui nesse domingo de manhã, nós temos que ter zelo ao Senhor, mas esse zelo e esse temor ao Senhor deve também guiar os nossos outros 6 dias. E nos outros 6 dias, como é que está o nosso temor ao Senhor? Porque o verso 43 começa dizendo que todos, não eram alguns, não eram poucos, não eram também muitos, eram todos. Algumas expressões, algumas traduções vão dizer, e em cada alma. Ele traz esse aspecto bem individual mesmo, assim, cada um de nós aqui, nessa manhã, éramos habitados pelo temor ao Senhor, pela reverência ao Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 28, se você estiver acompanhando, vem comigo. Eu vou fazer essa passagem muito rápido em alguns textos. Hebreus 12, 28 diz o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Aí ele explica como é esse modo aceitável. Ele fala, com reverência e temor. Então, temor é a maneira pelo qual eu e você servimos a Deus de maneira agradável. Quer servir de maneira agradável a Deus todos os dias da semana? Sirva em temor. Mas temor também é o meu e o seu estilo de vida. 1 Pedro, vai caminhando mais para o final do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16 diz, portanto está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Então, temor, a reverência ao Senhor é o meu e o seu estilo de vida, porque é o convite para a gente andar o tempo todo, enquanto nós estamos nessa terra aqui, que somos peregrinos e forasteiros, de acordo com o próprio Pedro também, nós somos chamados para andar em temor. Minha pergunta volta a ser, e os outros 6 dias? Continua em 1 Pedro, talvez passe só uma folha, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2,17 diz, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. Então, temor só ao Senhor.
Então, que na nossa vida, nos nossos dias, na nossa forma de viver, a nossa vida e a nossa peregrinação aqui nessa terra, nós tenhamos temor a apenas uma pessoa na nossa vida: Deus. Que nós não deixemos de fazer nada para Deus por temor aos homens. Que nós não abdiquemos da palavra de Deus, nós não abramos mão da palavra de Deus por medo de homens. Que nós não deixemos de louvar, de adorar, de viver em comunhão, de mergulhar na doutrina do Senhor por qualquer pressão e temor a homens, porque a Bíblia fala: temam a Deus, amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. Temor é somente ao Senhor. Para terminar sobre temor, Salmos, agora você volta lá para o Antigo Testamento, Salmo 30, verso 3 diz o seguinte: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão. Aí ele fala do perdão de Deus do seguinte objetivo: contigo está o perdão, para que sejas temido. Então, Deus perdoa a mim e a você, não para que a gente possa viver uma vida de qualquer maneira, mas para que isso se reflita em reverência ao Senhor, em temor ao Senhor. Amém, meus irmãos? O Deus que nos perdoa é também o Deus zeloso. O Deus que nos perdoa é também o Deus que deseja ser temido na nossa reverência ao Senhor. Como está, meus irmãos, nos outros 6 dias, e especialmente até no domingo, o nosso temor ao Senhor? Como está a nossa reverência? Como está o nosso coração quando a gente se aproxima do nosso Deus? Como a gente enxerga a santidade do Senhor? Como a gente ensina isso para os nossos filhos? Temam a Deus, reverenciem o nome de Deus. Ora, o próprio Cristo, ensinando a orar, ele diz: Pai nosso, santo seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Reverência, adoração ao Senhor. Como está o meu e o seu temor? Porque tudo que essa igreja fazia, eles faziam em temor. E aí o verso 43 continua, quando ele diz: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, o que esperar de uma igreja viva todos os dias da semana? O que esperar de uma igreja atuante, que teme ao Senhor de segunda a segunda? Uma igreja que se derrama, que ora, que adora, que louva, que vive comunhão com Deus. O que esperar de uma igreja assim? Sinais e maravilhas. A mão de Deus vai ser derramada sobre nós. Amém? Porque Deus vai se manifestar a nós. Porque o convite da busca é para uma resposta. O convite de invocar a Deus é para que Ele possa agir. A mão do Senhor não está escondida, não está encolhida. Então, o que esperar, irmãos, se nós formos de fato uma igreja de segunda a segunda? Deus vai fazer maravilhas, não só no domingo, não só de 11 a 1 da tarde, não, ao longo da sua semana, você na sua casa vai ver sinais e maravilhas. Você vai ver milagre, você vai ver transformação de vida, você vai ver cura. Você deseja ver isso? Então nós passamos 6 domingos só falando do que nós temos que fazer. Por quê? Porque Deus já sabe o que Ele tem que fazer. Eu e você que não sabemos. Mas se a gente se comprometer a viver essa vida com o Senhor, eu garanto a você, você vai viver manifestação de Deus na sua vida. E quem garante isso é a própria palavra de Deus. Porque a gente vê o relato do que a igreja fazia no verso 42, no verso 43, e não eram os apóstolos que faziam, tá, meus irmãos? Era através dos apóstolos. O poder não estava nos apóstolos no sentido deles mesmos, mas eles eram canais do poder de Deus. Então, os sinais e maravilhas eram feitos através dos apóstolos. E aí eu quero que você abra comigo em Marcos 16. Geralmente, a grande comissão, ela é relatada a partir de Mateus 28. Mas esse texto aqui também reforça
os sinais que acompanham aqueles que são enviados por Deus. Afinal, essa é a igreja apostólica. Uma igreja apostólica nada mais é do que uma igreja que é enviada, porque apóstolos são aqueles que foram enviados. Esse é o significado da palavra. E aí Marcos 16, a partir do verso 15, vem comigo. Disse-lhes, esse disse-lhes é Jesus que disse: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Vocês já ouviram esse texto? Geralmente a gente vai lá para o Mateus. E aí ele fala assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Agora vem comigo. Estes sinais, o que acontecia lá em Atos 2,43? Sinais e maravilhas. O que a palavra está dizendo aqui são esses sinais. Acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aleluia, amém? Meus irmãos, vamos se alegrar. Só eu que estou muito animado hoje, não? Porque isso, o Deus que te enviou diz que isso vai te acompanhar, gente. Isso vai vir com você, você não está saindo desprotegido, você não está saindo de mãos vazias, você não está saindo pregando uma palavra vazia. Vai haver manifestação na terra do Deus que habita em você. Sinais e maravilhas vão acontecer, gente, é a Bíblia. Só que eu e você precisamos crer nela. Eu e você precisamos viver através e a partir dela. Por isso que nós começamos dizendo, nós vamos perseverar na leitura da palavra. Não sei quantos ainda estão aí no track dos 90 dias. Se você caiu no meio do caminho, se arrependa e volte, meu irmão. Dá tempo ainda, vai ler a palavra. Se não terminar até dezembro, termina em janeiro. Só não deixa de ler. Não deixa de ler, preguiça vai dar. Mas repreende isso aí em nome de Jesus. Porque eu e você queremos viver esse resultado. Só que a gente não quer pagar o preço. E a gente não vai viver o resultado. Não adianta a gente chegar aqui com a vida vazia, querendo expressar sinais e maravilhas do reino. Não vai acontecer. Como é que você vai anunciar o que você não conhece? Como é que você vai declarar o que você não vive e o que eu não vivo? Nós precisamos nos alimentar dele para ser a manifestação dele. Essa foi a palavra de Jesus Cristo. Vai seguir, vai acompanhar, sinais te acompanharão. Receba isso em nome de Jesus. Se você deseja, receba. Eu quero, Deus. Só que quando você falar, eu quero Deus, você vai estar dizendo, eu vou ler a Bíblia mais amanhã, eu vou orar mais amanhã, eu vou ser um pacificador amanhã. Tudo isso aí está no pacote. Não acho que quer chegar só lá na manifestação dos sinais e maravilhas, não. Porque Deus é Deus zeloso. Você tem que fazer isso debaixo de um temor ao Senhor. Atos 5, 12 diz o seguinte: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Eu vou deixar você chegar lá. Atos 5, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Um número cada vez maior, homens e mulheres, criam no Senhor. E lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Meu irmão, se a gente lê isso aqui, a gente fora de contexto, talvez eu e você pensemos, isso aqui é sobre Jesus. Levavam para Jesus, botavam aos pés de Jesus, era ele que libertava. Só que a Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em mim e em você. Isso aqui eram homens comuns, só que cheios do Espírito. O que significa que eu e você, pessoas comuns, mas cheias do Espírito, podemos também ser agentes de Deus aqui nessa terra, amém? Atos 5. Junte Marcos 16 e Atos 5 e vamos viver isso, meus irmãos, em nome de Jesus.
E o resultado disso está lá no 47. Para eu terminar, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha o que acontecia. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Alguns pontos importantes e rápidos. Quem acrescenta é o Senhor. Eu e você não acrescentamos ninguém ao corpo de Cristo. Quem acrescenta é nós apresentamos o Senhor. Agora é nele que as pessoas habitam no corpo de Cristo. É o Senhor que acrescenta. Agora, o Senhor acrescenta aqueles que são salvos. Então, participar de um hall de membros, ser acrescido a um hall de membros, para quem terminou o curso de novos membros hoje, escutou isso, não te garante um acréscimo entre os salvos. Mas nós vamos batalhar como igreja para todos aqui irem para o céu. Mas estar aqui não garante você passagem para lá, porque é o Senhor que acrescenta. Eu e você precisamos estar firmes no Senhor. Agora, há uma consequência clara. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce. Porque todo organismo vivo saudável, ele experimenta crescimento. Por mais que eu seja pequeno, eu não nasci desse tamanho. Eu cresci, meus irmãos. Cresci e não foi pouco. E acredito pela fé que ainda dá para crescer mais. Amém, Flávio? Dá sim. Mas, meus irmãos, todo organismo vivo experimenta crescimento. O corpo de Cristo, quando ele vive essa expressão viva de segunda a segunda, afinal, toda manifestação que a gente viu aqui da igreja era feita diariamente. E o acréscimo do Senhor Jesus também era diariamente. Por quê? Porque se eu e você formos igreja todos os dias, nós vamos alcançar pessoas, vidas, transformar situações, apregoar o ano aceitável do Senhor de segunda a segunda. Então amanhã Deus pode acrescentar alguém que vai ser salvo através da sua vida, porque não tem que vir para o culto do domingo. Pode ser na sua caminhada, pode ser no seu trabalho, onde você estiver. Seja igreja do Senhor e deixa Deus se manifestar através da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe traduzindo tudo isso, irmã Valesca. Porque o acréscimo era diário, é isso que eu acho maravilhoso. Então não espera domingo para ter apelo, para alguém ser salvo. Não, amanhã, terça-feira, quarta-feira. Há salvação, porque Deus está operando todo dia. Deixa Deus ser o Senhor da nossa igreja. Que nós sejamos uma igreja que atrai pessoas. Para experimentar um crescimento do Senhor. Viva, real. Todos os dias. O Senhor continua acrescentando diariamente, eu creio plenamente nisso. A mão do Senhor continua realizando sinais e maravilhas, eu creio plenamente nisso. Agora, eu tenho, na sua vida, talvez 30, quando prego muito, 40, 45 minutos, de falas na sua vida. O resto, meu irmão, é você e Deus. E eu garanto, primeiro que não é por mim, segundo, 40 minutos, 30, 20, não vão transformar toda a sua vida espiritual. Se você não sair daqui comprometido a viver o reino de Deus, à tarde, amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite, todos os dias, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Senão, eu posso fazer a série e as outras 24 horas. Eu posso ficar fazendo série aqui de tanto em tanto. O que a gente precisa, depois de tudo isso que a gente aprendeu, é se comprometer mais com o Senhor. E eu falo começar de mim, irmãos. Estou aqui para partilhar a palavra de Deus, não estou aqui para ficar dando carão em ninguém. A começar em mim, mas a cada um de nós. Vai ser maravilhoso ver pessoas libertas, ver cativos sendo libertos, vendo pessoas serem curadas, vendo vidas serem transformadas. Só que eu e você precisamos viver isso todos os dias. Que Deus possa abençoar a nossa vida, o nosso coração. Que essa série possa gerar algo dentro de você, um compromisso maior com o Senhor. E que você anseie viver sinais e maravilhas na terra, através da sua vida. Amém? Com muita alegria, continua nesse mesmo espírito. Eu corri por um motivo. Com esse mesmo espírito, eu queria chamar o nosso irmão Marcos Souto.
Está liberto no Senhor. Mas ele vai compartilhar conosco o testemunho dele. Tivemos a alegria de nos conhecermos, ainda que rapidamente, um mês atrás, mais ou menos. Ele esteve aqui ajudando o irmão da nossa irmã Rosana. E de lá para cá tivemos alguns contatos e conversas, e ele tem sido canal de bênção na nossa vida. Eu queria que os irmãos prestassem atenção no que ele tem para compartilhar. Permaneçam em oração, deixa Deus ministrar o seu coração. Meu irmão, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra muito grande. Já vou avisar, não sou pregador, não vou pregar, não. Fiquem tranquilos, eu não sou pregador, eu sou simplesmente um instrumento aqui de Deus nesse momento. E é interessante, pastor, como Deus faz as coisas. Porque Ele colocou no meu coração essa semana, só compartilhar 2 versículos com vocês, eu nem vou ler para ficar mais fácil. Mas eu pensei assim, está totalmente fora de contexto, porque esse pastor aqui, tão jovem, pregando sobre a igreja primitiva, vocês estavam vendo no Novo Testamento, Deus coloca no coração para falar de Moisés. Eu falei, o que eu vou fazer com isso, né? Mas se você olhar no capítulo 4 de Êxodos, você vai ver que logo depois que Deus deu o poder a Moisés para fazer sinais e maravilhas para o povo do Egito, antes dele ir lá falar com o faraó, o que ele fez? Ele fez aqueles sinais e maravilhas para quem? Para o seu próprio povo. O povo que eram os né? E ele pediu, na realidade, Arão para dar a palavra de Deus, e ele fez os milagres, os sinais e maravilhas. E é interessante, não quero me comparar a Moisés, não me comparem a Moisés, por favor, não é isso que eu quero fazer. Mas eu achei interessante, porque Arão falou, e quem falou foi o Abrão. E quem vai fazer alguns sinais aqui, na realidade, é o Marcos. Começa com M e termina com S, e Moisés começa com M e termina com S. Oh, que coincidência boa. Eu falei, obrigado, Senhor. E eu estava muito inseguro de falar isso para vocês. Por quê? Porque o pastor estava pregando sobre Atos. E eu ia falar sobre o Velho Testamento. De repente, o pastor aí falou que o ano que vem ele vai falar sobre o Velho Testamento para mostrar que Deus é um Deus zeloso. E, na realidade, é isso que eu vim fazer, mostrar que Deus é um Deus zeloso. E, ultimamente, nos últimos anos, bem recentes, na realidade, Deus tem me mostrado que eu tenho uma habilidade para mostrar, para provar para qualquer um que Ele existe e Ele é poderoso. Assim como os sinais e maravilhas que foram feitos, Deus me convenceu que eu tenho essa habilidade. E eu quero mostrar para vocês. Só que vocês têm que prestar muita atenção para vocês não perderem o foco da coisa. Presta atenção nos verbos que eu vou utilizar. Presta atenção naquilo que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui nas minhas mãos, eu estou andando aqui pela igreja, vou mostrar para cada um, não precisam se mover muito aí com seus pescoços, eu não quero que vocês fiquem com dor no pescoço. Mas eu tenho aqui uma bola de tênis, velha. Tá? Ela é verdadeira, eu estou pegando, eu estou sentindo, eu não vou passar um por um, porque depois da Covid não é muito bom fazer essas coisas, né? Mas eu estou com ela na mão, eu estou andando aqui na igreja, mostrando para todo mundo, pastor, é verdade, o senhor quer verificar que é real? Não vou passar para você não, tá bom? Mas é verdadeira, ela é de verdade. E o que eu vou fazer aqui para vocês vai provar que Deus é maravilhoso, poderoso, e que Ele é o mesmo de ontem, hoje e vai ser eternamente. É o mesmo Deus de maravilhas e milagres que Ele espera daqui dessa igreja. Então, prestem atenção comigo. Não pisquem, porque senão vocês não vão ver. Tá bom? Preste atenção. Eu vou contar até 3. Se vocês quiserem me ajudar, vocês podem. Ok? Preste atenção. 1, 2, 3. Tadã! Peraí, agora tem gente aí que está me olhando assim, tem gente que deu risada, tem gente que ficou me olhando com uma cara meio estranha. Tem gente me olhando aí falando assim, o que tem de errado com esse camarada? Pastor, você não me conhecia, você me desculpa, tá bom? Na realidade, gente, hoje não tem nada de errado comigo. Mas há 4 anos atrás, aproximadamente, eu estava levando minha vida normal, eu tinha muitas enxaquecas, mas aquela dor de cabeça começou a piorar.
eu comecei a ter dificuldades até para falar, comecei a perder um pouquinho dos meus movimentos, minha visão ficou dupla, e depois de ter visão dupla, às vezes ela sumia, eu não conseguia enxergar nada. E fui ao médico, fizeram ressonância magnética, encontraram um tumor do tamanho de uma bola de tênis dentro da minha cabeça, ali pressionando o meu tronco cerebral, que às vezes viram que tinha uma hemorragia, tinha o tumor, estava pressionando o tronco cerebral, estava envolvendo todos os nervos que fazem o meu corpo se movimentar, estava envolvendo o meu nervo ocular e as duas mais importantes artérias que a gente tem no corpo. Isso foi um baque grande, na realidade, para nós, como família, porque eles falaram assim, bom, tem que se fazer uma biópsia, e pode ser uma infecção que você está tendo, mas também pode ser um câncer. E, na realidade, a biópsia, que seria a coisa mais simples para ser feita, que ia ser feita pelo nariz, assim, ia ser algo rápido, poderia causar paralisia para mim, para sempre, ser vegetal, talvez. Eu talvez não pudesse mais falar, pudesse mais comer, ou simplesmente morrer. Bom, no momento que você passa por uma situação dessa, você começa a falar assim, meu Deus, espera aí, tem alguma coisa errada, deixa eu começar a pedir a Deus. As pessoas falam que se a gente pede para Deus, Deus atende. Então, eu particularmente comecei a orar. E eu aprendi 3 grandes lições durante esse processo todo, na realidade. Igual o povo de Israel, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O povo de Israel, quando viu os sinais que Moisés fez, eles passaram a crer que Deus estava presente e que ele via as aflições que eles estavam passando. E, a partir dali, eles começaram a adorar a Deus. E Deus fez todos aqueles milagres lá no Egito. E eles entenderam, na realidade, como eu tenho entendido, que Deus prepara todas as coisas, Deus provê tudo aquilo que a gente precisa e, acima de tudo, Ele prevalece. Então, a primeira coisa que aconteceu comigo foi, eu preciso orar. Deus, comecei a orar. Mas só minha oração, a gente se sente meio impotente. Minha esposa, minha família começaram a orar também. Muitos daqui da igreja estavam orando por mim, vocês não acreditam, mas olha, a oração de vocês tem poder, porque na realidade eu estou aqui falando com vocês hoje e agradecendo a Deus por isso. Então eu entendi o poder da oração. Eu entendi que quando a gente ora, Deus prepara todas as coisas. Ele preparou primeiro o meu coração para aceitar essa situação, essa circunstância de uma forma mais amena, preparou o coração da minha família, que em nenhum momento nós nos desesperamos, preparou médicos, preparou amigos, preparou tudo que a gente precisava durante esse processo, tudo que eu precisava, particularmente, durante esse processo todo. Mas só que você vai orando assim, e você vai começando assim, mas, poxa vida, será? Né? Assim, a gente fica meio em dúvida. E eu comecei a sentir, ele preparou meu coração de uma forma, um desejo enorme de ler a palavra de Deus. Então, todo momento que eu estava mais angustiado, eu comecei a ler e entender o Deus que eu sirvo. Eu comecei a ver os milagres que ele opera, eu entendi que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, e se Ele fez para aquele, por que não pode fazer para mim? Né? E eu percebi que, na realidade, não percebi, mas eu vi ali na palavra de Deus, que se a gente tem fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer para esse monte, move daqui para lá e ele vai mover. Eu falei assim, poxa, será que eu tenho essa fé do tamanho de um grão de mostarda? Bom, para isso eu teria que ter certeza que eu tenho fé, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a partir do momento que você começa a ler, você começa a ter mais fé. A partir do momento que você tem fé, nem que seja pouquinho, do tamanho do grão de mostarda, a palavra mesmo diz que pedir com fé, Ele vai nos conceder. E foi aí que eu entendi
a segunda parte da minha lição aí, que Deus realmente é um Deus provedor. Porque foi através das orações e da fé que eu comecei a ter sobre essa situação, que Deus começou a providenciar todas as coisas para nós. Eu não pude mais trabalhar, e que, na realidade, desde então, estou ainda sem trabalhar, mas vou voltar, se Deus quiser, em breve. Deus está movendo. Mas, durante aquele período que nós estávamos, só minha esposa trabalhando, com 3 filhas, nós temos 3 filhas, Deus providenciou tudo que a gente precisava. Providenciou financeiramente, providenciou a alimentação, providenciou pessoas que foram cortar a grama de casa, que é minha coisa simples, e Deus proveu. Sabe, estava já começando a ficar feio. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos é tudo muito lindo, né? Mas é que você não pode deixar ficar feio, porque se ficar feio, dá multa. E aí eu não tinha quem cortasse minha grama, e um vizinho de 70 anos foi lá, cortou. Eu nem sabia que ele ia fazer. Eu cheguei em casa do hospital, estava tudo bonito, profissionalmente feito, porque eu não sei fazer, eu geralmente não faço tão bem, e ele o fez por mim. Então eu aprendi essa segunda lição, de que Deus provê em todas as situações. Mas o mais interessante foi a terceira lição que eu aprendi, que Deus, no final, Ele prevalece, porque, através da palavra dEle, eu percebi que em tudo não tem nada que Deus não prevaleça. Qualquer guerra, qualquer situação, qualquer enfermidade, é Deus que vai sempre prevalecer. E eu, na realidade, só não querendo estender muito mais o meu testemunho aqui para vocês, mas teve um momento, porque assim, eu tive que fazer, já fiz 3 cirurgias para retirada de tumor e radioterapia. Para vocês terem uma ideia, a radioterapia ia ficar mais de $300 mil. Eu não tive que pagar um tostão. E eu estava desempregado, não tinha insurance, não tinha um plano de saúde. Mas por quê? Porque Deus providenciou o plano de saúde que eu não tive que pagar e que pagou todinho as minhas despesas médicas. O que eu gastei foi pouquíssimo comparando com o valor das despesas médicas que eu tive. E para fazer a segunda cirurgia, eu não queria fazer essa segunda cirurgia, porque eu fiquei muito debilitado na primeira, não é uma coisa simples ser feita, e eu não queria passar por ela, e a pessoa que ia fazer, o médico que ia fazer radioterapia, falou que eu teria que fazer uma outra cirurgia antes de fazer o tratamento. E o que ocorreu foi que eu fui obrigado, entre aspas, a ir à igreja num culto de louvor e adoração, porque uma sobrinha minha tinha vindo me visitar e falou: tio, eu gostaria tanto de conhecer a tua igreja. Eu gostaria de dizer que a minha igreja local é essa daqui, mas não é. Esse não é o problema. A igreja de Cristo é uma só. E o louvor e a adoração tem que ser um só também, né? E eu fui nesse culto de louvor e adoração sem vontade de ir. Eu tinha um tubo de alimentação enfiado no estômago, porque eles diziam que eu não ia conseguir comer nunca mais. Mas eu tinha aquele tubo lá, fui com muita fraqueza. Eu estava sofrendo, naquele momento, apesar de ler a Bíblia, apesar de estar em oração, eu estava sofrendo de uma depressão muito forte, porque eu não queria operar novamente. Eu pensava: não, Senhor, se eu não fizer nada, você vai mostrar um milagre aí, é melhor do que eu não fazer. É melhor eu não fazer nada, eu vou mostrar mais fé. Quando, na realidade, não era isso. Ele tinha um propósito, ele tinha um processo que ele queria que eu vivesse. E eu fui na igreja, ela me levou até a igreja, e no terceiro hino de adoração, eu falei assim: Deus, eu estou aqui para te adorar, eu não quero ser mais eu não tenho forças para fazer absolutamente nada. E eu comecei a adorar, entregando a minha vida para Ele, no sentido de tirar o que eu sou, para que Ele fizesse o que Ele quisesse. E a partir do momento que eu fiz essa adoração a Deus, entregando esse sacrifício, o sacrifício de entregar a si mesmo, porque Deus não espera sacrifício de nós. Essa que é a verdade, porque Jesus já veio e já se sacrificou por nós, não é mesmo? Mas o que Ele espera é que a gente tenha aquele sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o culto assim, de falar assim: Senhor, eu não tenho domínio sobre essa situação, eu não quero fazer aquilo que é para mim, deixa eu fazer aquilo que é para o Senhor, porque o Senhor é o único que é que recebe a honra e a glória, e é o único que vai ser adorado eternamente. E a partir daquele momento que eu fui na terceira música, eu falei: se o pastor falar, vem aqui na frente para entregar a sua vida totalmente, eu vou.
E, claro, né, Deus já tinha preparado, eles normalmente não fazem isso, mas naquele momento a música cessou, o pastor fez o apelo, eu fui lá, com muita dificuldade. Eu só posso te dizer uma coisa, acabou o culto, eu falei para minha sobrinha, eu já estava pulando, eu falei para minha sobrinha, eu quero comer uma pizza, saímos para comer pizza, não encontramos pizzaria aberta, mas passamos nessas pizzas que entregam assim, pegando, levamos para casa, ficamos até as 2 horas da manhã conversando. No dia seguinte, eu acordei pela manhã extremamente disposto, eu mesmo liguei para os médicos, eu mesmo agendei a minha cirurgia. Fomos fazer a cirurgia, na quarta-feira fomos fazer a cirurgia, quinta-feira eu já estava de volta em casa, e na sexta-feira, ou no sábado, já não me lembro direito, talvez minha esposa se recorde melhor, era aniversário de casamento nosso, eu ajudei a cozinhar e chamamos pessoas para ir comer em casa, e depois de uma cirurgia. É somente o poder do Senhor, né? Era o que eu, na realidade, quero falar com vocês a respeito é que eu me considero, quer dizer, as pessoas me consideram como um milagre do Senhor. Eu também me considero um milagre do Senhor, mas, na realidade, nós não precisamos, ninguém de nós precisa passar por a situação que eu passei para entender isso, que cada um de nós somos um milagre do Senhor. Só o fato da gente acordar e abrir os olhos pela manhã, por isso que eu quis fazer esse milagre de jogar a bolinha, porque pelos médicos eu jamais iria fazer isso. Mas a gente não se dá conta que o milagre do Senhor está todos os dias com a gente. Mas a gente precisa de, através da oração, através da sua leitura, e de uma entrega total a Ele em adoração, deixar que Ele prevaleça, porque Ele vai prevalecer. A Bíblia diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, o meu apelo para vocês hoje, o meu recado, vamos dizer, se eu posso deixar algum recado, pastor? O recado é o seguinte, não importa a circunstância que você está passando, meu irmão, minha irmã, é um problema financeiro, é um problema de relacionamento, é um problema na escola, é um problema no trabalho, é um problema de documento, é um problema de saúde, não interessa. Deus é um Deus zeloso, Ele cuida da gente, mas Ele só requer uma coisa, é a adoração de entrega total, e que a gente tenha intimidade com Ele através da oração, e que a gente conheça realmente quem é o Deus que a gente serve. Amém? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito por mim, e com certeza vai fazer por vocês. E mais uma vez, se não fosse pelas orações dos irmãos, talvez Deus não tivesse se manifestado tão maravilhosamente na minha vida. E eu não poderia estar aqui para dar esse testemunho para vocês. Obrigado, pastor. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.